A filosofia está entre o desprezo e o conhecimento. Esta produção foi realizada na disciplina de Seminário de Pesquisa e Extensão, pelas discentes Marilândia Santos, Milena Ribeiro e Sabrina Gonçalves. Eu penso que a educação filosófica, ou melhor, o estudo de filosofia, pode contribuir a orientar nosso pensamento, como diriam certos filósofos. E a orientação do pensamento visa o bem comum. Ao pensarmos enquanto seres humanos, nós acabamos concebendo possibilidades de sociedades mais igualitárias. A filosofia trata a tudo e a todos da forma mais igualitária que a gente pode perceber. Boas aulas de filosofia, bons professores de filosofia ajudam a melhorar a imagem do professor de filosofia. A filosofia é uma arte do saber, a filosofia é uma ciência do saber, é sabedoria pura. Ela trata de todas as questões que envolvem a natureza humana, todas as questões que envolvem a nossa permanência no planeta, né? Então, cada um de nós, ao fazermos um curso de filosofia, por mais breve que seja, ele entra no curso de uma forma e sai desse curso de uma forma completamente diferenciada. Ela nos ajuda a desenvolver um senso crítico, a questionar o status quo e a questionar verdades que são dadas como certas. A filosofia é vista como algo inútil por algumas pessoas. Eu acho que essa culpa é a culpa nossa da educação. Talvez as pessoas menos informadas tenham esse preconceito, um preconceito que é absolutamente improcedente. A gente observa que a filosofia ela é algo muito acessível, então tem como você acessar a filosofia, até porque ela tem conteúdos que são úteis, né? A filosofia ela vai questionar as verdades que já estão postas, então a gente questiona a verdade. Então a gente pode observar que a filosofia é sim acessível. E a forma mais razoável de se combater o preconceito é ver no outro como quem vê um espelho. O outro, não importa a cor, não importa a religião, não importa qual é o credo dele, ele é você, ele é uma extensão de você. Ele tem tanto direito, ele tem tanta importância para estar no mundo que nós dividimos, como nós mesmos, qualquer um de nós. Estamos todos no mesmo barco. Da importância da disciplina na escola. Eu acho que cada professor que dará aula com a filosofia, com a boa formação do aluno, cada professor que não trabalha bem os seus desafios contribui para essa má reputação. E com isso, a filosofia é um exercício radical da inteligência e que contribui muitíssimo para o combate a desigualdades e preconceitos, que nada mais são do que a ignorância explicitada sem o exercício da nossa inteligência, que é uma tarefa tão cara, a filosofia. Essa crítica, né, a quem estuda a filosofia ou quem ousa questionar de forma filosófica aquelas verdades que são colocadas para a gente, tá aí. A gente pode perceber que já existe desde a Grécia Antiga. O pensamento filosófico ele não vem com uma resposta pronta, ele vem incitar o sujeito a se questionar: pô, será que isso é verdade? Será que isso que me mostraram a vida inteira é uma verdade absoluta? Ou eu posso pensar de outra forma? Ou existe outra verdade? Então, esse tipo de pensamento, né, que a filosofia busca instigar no sujeito, sempre foi discriminado antes e continua sendo discriminado agora. A filosofia é extremamente necessária. Ela só não se porta de uma forma a ser usada como ferramenta, como utilitária, como utilidade. Isso a filosofia não faz. A filosofia realmente prima por ser um saber. Em cima desse saber, ela conceitua a nossa vida, conceitua a nossa existência a propósito. A ontologia é algo que a filosofia faz como nenhuma outra ciência, nenhum outro saber faz, de forma parecida. A filosofia crítica na sociedade é fundamental porque ela nos ensina a não aceitar nada como uma verdade absoluta. O conhecimento filosófico, ele é uma quebra de amarras, ele quebra as correntes da ignorância. O preconceito, que me perdoem os preconceituosos, o preconceito nada mais é do que uma expressão da ignorância, da falta do saber, da ausência do saber. Quando você entra no curso de filosofia, quando você ministra filosofia, a disciplina de filosofia, ainda que seja nos primeiros anos, no básico, ela faz uma diferença considerável, faz com que cada aluno, por mais jovem que seja, ele desperta o saber, ele desperta a curiosidade, tendo uma identidade consigo próprio melhor afirmada, tendo uma percepção de como que se está no mundo, como que ele está no mundo, como que o mundo externo a ele se pronuncia, né? Essa
questão contra a filosofia é absolutamente improcedente. A história da filosofia é também a história da suspeita contra o pensamento livre, né? Desde a antiguidade, o filósofo aparece como figura incômoda, né? Aquele que pergunta demais, aquele que relativiza os costumes, aquele que examina os deuses, as leis, as tradições, aqueles que põem em dúvida o valor das autoridades, enfim, filósofos já foram tratados como hereges, como subversivos, como corruptores, como ímpios, como inúteis. O preconceito contra a filosofia raramente se apresenta como ódio à razão, né? Em estado puro, né? Ele vem misturado com medo político, com zelo religioso, com defesa da moral pública, ou então com hostilidade popular contra quem perturba e questiona os consensos. O caso inaugural é o de Sócrates, né? Que ele talvez tenha sido o paradigma do conflito da filosofia com a opinião pública. Mas há outros casos históricos importantes. Hipátia de Alexandria, por exemplo, né? Uma filósofa neoplatônica, matemática, que foi assassinada por meio a conflitos religiosos e políticos da cidade. E a morte dela passou a simbolizar a vulnerabilidade da filosofia diante do fanatismo. Boécio, no século VI, que escreveu A Consolação da Filosofia na prisão, enquanto ele aguardava a execução da sua pena, ele foi acusado de traição, né? Magia, sacrilégios, enfim. A gente tem também no Islã medieval a tensão entre teologia e poder, o exemplo do Averroes, que foi exilado e seus escritos foram proibidos. Tem o Giordano Bruno, também na Europa moderna, que foi queimado pela Inquisição Romana, em 1600, se eu não me engano, pelas ideias dele que eram consideradas heréticas. Enfim, teve Spinoza, né, que embora não tenha sido assassinado, ele sofreu uma das mais severas excomunhões da comunidade judaica portuguesa de Amsterdã, no século XVII. Mais recentemente nós tivemos o caso de Gramsci, que foi preso pelo fascismo italiano e escreveu de lá talvez a parte mais importante da sua obra. Então esses casos eles revelam um padrão, né? A filosofia é perseguida quando deixa de ser ornamento, né, ornamento acadêmico, e passa a exercer sua função pública, né, de examinar os fundamentos, né, os dogmas, as leis, as tradições. A violência contra a filosofia é o medo da pergunta. Bom, eu vou falar sobre o escárnio contra os filósofos e a filosofia, que não é coisa recente, é coisa antiga. Essa hostilidade ao pensamento, essa ridicularização dos pensadores, que são retratados como inúteis, como arrogantes, como improdutivos. Enfim, isso revela uma tensão permanente ao longo da história entre a vida reflexiva e as exigências práticas, né, políticas, econômicas, das sociedades. Curiosamente, uma das mais antigas piadas sobre filósofos está em Platão, no Teteto, quando se narra aquela conhecida história de Tales de Mileto, que caiu no buraco e foi ridicularizado pela moça Trácia, né? Também o registro de Aristófanes nas nuvens, que retratava Sócrates também como alguém que ensinava manipulações para que os seus
os seus discípulos se livrassem das dívidas, alguém que media os saltos da pulga, enfim. Isso acompanhou a história humana também em períodos da Roma Antiga, não é? E durante a Idade Média também. Quantos anjos cabem na ponta de uma agulha? Como se os escolásticos se dedicassem a questões irrelevantes. No Renascimento, na Idade Moderna, em peças teatrais, em panfletos, em anedotas, os filósofos foram sempre objeto do escárnio, né? Voltaire, que era um piadista, também foi vítima, foi retratado como arrogante, como perigoso, né? Rousseau também foi vítima disso. E durante o século XX, o século XXI, entra em cena a indústria, a produtividade, e isso fez com que se intensificasse um tanto mais as piadas, as anedotas, agora se dirigindo à pobreza, à irrelevância social, à improdutividade dos filósofos, né? Os conteúdos das piadas variam de época em época, mas a estrutura permanece praticamente a mesma, né? A dificuldade que a sociedade tem para entender o que fazem os filósofos e filósofas, né? Geralmente é a questão da inutilidade, do pensamento abstrato, dessa pseudo-inutilidade, porque a ironia de tudo isso é que nossos valores, ideias, muitas das nossas instituições também estão presentes hoje entre nós porque um dia foram ideias de filósofos.